Oi pessoal, como vocês estão? Eu tô legal, tô bem, passei bem a semana, hoje é quinta-feira, tô aqui com o pastor Nicolas gravando. Mas graças a Deus estamos aí, as coisas estão retornando. Como é que está na sua cidade? Aqui em São Paulo está tudo voltando ao normal, apesar das máscaras, né? Tem que usar máscaras agora, isso aí acho que vai até o final do ano pelo menos. Mas tudo bem, vamos nos cuidar uns dos outros, usando máscara, lavando as mãos, tendo aí boa higiene, para que isso tudo passe e possamos aí com maior liberdade servir ao Senhor, ter a nossa vida de comunhão na igreja. Nós temos vários departamentos aqui na igreja que não estão funcionando por causa dessa pandemia, inclusive o departamento infantil, infelizmente. As aulas, se não me engano, voltam só em setembro, ainda voltam alternadas, então nós estamos aí com um certo receio. Ore por isso, ore durante a semana por isso, para que Deus consolide esse estado já de calmaria, sem temor, sem medo, e que possamos, com os cuidados devidos, retomar a nossa vida eclesiástica. O que é uma vida eclesiástica? A vida de igreja, tá bom? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho na história de... Você falou Elias, né? Se você está esperto, você sabe que nós Elias já subiu ao céu, está lá, e agora nós estamos falando acerca de Eliseu, que foi o sucessor de Elias, tá? Então aqui é uma série ainda, mas a série agora está falando acerca de Eliseu, o Deus de Eliseu. Então, se vocês lembram, Eliseu acabou de fazer alguns milagres ali, e ele precisa mostrar para muitas pessoas, para as pessoas do povo de Israel, que ele de fato era o sucessor de Elias. Então ele precisava operar milagres diante de algumas pessoas. Ele já fez isso diante dos reis, já fez isso diante dos profetas, já fez isso lá em Jericó. Então isso vai corroborando, vai fortalecendo o ministério de Eliseu. As pessoas olhando para ele e falam, esse homem de fato é o profeta de Deus, é o maioral dos profetas de Deus, tá bom? E ele vai, na verdade, na próxima aula Eliseu vai aparecer de novo. Por enquanto não vai aparecer, nós estamos aí no meio de uma batalha, ou vamos começar essa batalha hoje. Para os que lembram da aula passada, Eliseu predisse ali a vitória de 3 reis. Quais eram esses 3 reis? Sabe aí? O rei de Israel, o rei Jorão, o rei de Judá, que é Josafá, e o rei de Edom, que nós não sabemos o nome. Não, nós não sabemos o nome, o rei de Edom, tá bom? Então esses 3 reis empreenderam uma batalha para enfrentar quem? Moabe. Se você olhar no mapinha aí, você vai ver os 4 territórios. Território de Israel, o território de Judá, o território de Edom e o território de Moabe, que é o mesmo mapinha da semana passada, mas só para vocês relembrarem como tudo isso aconteceu. Porque Moabe estava deixando de pagar, se rebelou, deixou de pagar impostos. E eram impostos altos que Acabe tinha ali imposto sobre Moabe. E Moabe se rebelou com a morte de Acabe. Falou, não vou pagar mais nada disso aí não. E aí Jorão, filho de Acabe, empreendeu essa batalha, essa empreitada militar contra Moabe. Falou, meu amigo, nós vamos invadir. E foi assim que ele fez. Então, Josafá teve aquela preocupação. Vamos mais de novo mostrando que Josafá temia a Deus e queria saber o que Deus sabia, o que Deus iria falar acerca disso. E aí Eliseu se manifestou falando, vocês vão ter grande vitória. Então, joia. Essa pelo menos não era a derrota predita lá por Elias, mas aqui Eliseu predisse uma vitória. Então vamos começar a nossa batalha. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Nós vamos estudar os versículos 21 a 27. Segundo livro dos Reis, 3, 21 a 27. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos ler e explicar o que está acontecendo aqui, tá bom? Nós temos alguns detalhes que chamam a nossa atenção e precisamos esclarecer para que
tenhamos um entendimento maior do texto bíblico e possamos extrair a verdade para a nossa vida. E a verdade, como você viu aí no título da lição, a verdade central que o pastor extraiu desse trecho, dos versículos 21 a 27, é de que a insanidade é fruto da idolatria. A insanidade é fruto da idolatria. O que é insanidade? Insanidade é a loucura. Fazer coisas insanas, coisas que não têm explicação, coisas que não são de pessoas normais, pessoas que pensam normalmente. São coisas fruto de uma mente perturbada. Nós vamos ver o que aconteceu com o rei aqui de Moabe, o que ele fez para tentar aí cessar a batalha, o que ele fez. Nós vamos entender aqui. E você me acompanhe, porque a insanidade é fruto da idolatria. Se você idolatra algo ou alguém, você pode incorrer em insanidade, em coisas loucas, em agir de modo maluco. Sim, a idolatria causa isso no coração do homem. A não ser que o homem tema a Deus e siga os seus caminhos, e os caminhos do Senhor são caminhos retos, justos, santos. Não há insanidade, não há loucura nos caminhos de Deus, mas nos caminhos da idolatria, sim, nós vemos morte, vemos loucura, vemos coisas absurdas. Esse é o caminho da idolatria. Idolatria eu já expliquei o que é para vocês, mas vou falar de novo. Idolatria é colocar no centro da sua vida qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus. Sim, quando você vive para o dinheiro, quando você vive para a sua família, quando você vive para as suas coisas que você tem, só pensando nas suas coisas, só pensando no seu dinheiro, só pensando na sua família ali, se esquecendo de Deus, só pensando em você mesmo. O grande ídolo dos dias atuais é a própria pessoa, é o egoísmo, a idolatria de si mesmo. Tudo, o mundo precisa me servir, porque eu sou o Deus desse mundo. Assim as pessoas pensam, muitas pessoas pensam. Eu tenho que ser servido, então eu tenho que ser adorado. Isso é idolatria. Nós sabemos que o único que deve ser adorado, servido, glorificado como Deus que é, de fato, é o Deus de Israel. É o nosso Deus que se manifestou ali por meio de Jesus. Tá bom? Isso é idolatria. Então, se você tem aí no seu coração algo que você gosta muito, 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 e você não consegue viver sem, isso pode se tornar um ídolo, se é que já não se tornou. Nós não podemos nos apegar a nada deste mundo, absolutamente nada deste mundo. Se perdermos tudo, ainda devemos nos manter fiéis, adorando a Deus. Essa deve ser a nossa postura. Perder tudo, pais, irmãos, as coisas que nós temos, os amigos, tudo. Nos manteremos fiéis. Essa é a verdadeira adoração a Deus. Então, vasculhe aí o seu coração e veja. Se você encontrar algo que você gosta muito e fala, não consigo viver sem isso, ore a Deus. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu não quero me apegar a isso que o meu coração tanto gosta e acha que não pode viver sem. E peça a Deus para trabalhar no seu coração para que você não seja um idólatra. Por quê? Porque a insanidade é fruto da idolatria. A idolatria vai gerar essas ações insanas, essas ações malucas. E nós vamos ver aqui algo muito sério que aconteceu com um rei idólatra. Tá bom? Já abriu a sua Bíblia? 2 Reis 3, versículo 21. Eu vou explicando à medida em que formos lendo, tá bom? Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Então, todos ali
os moabitas souberam, ó, está vindo aí uma grande batalha, vamos nos preparar. Essa é a postura. Versículo 22. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas... um detalhe, vocês lembram que Eliseu predisse aí uma grande chuva para sustentar os rebanhos e o povo que estava indo à guerra, do povo daqueles 3 reis. Então aconteceu isso, de fato aconteceu. Veio a chuva, aqui no versículo 20, né? Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Então, a terra fez ali, recebeu aquele mundaréu de chuva. E aquela não é uma região que chove com frequência. Então, fica aqui o detalhe. Versículo 22. Levantando-se de madrugada. Madrugada aqui é bem no comecinho do dia, ali 5 horas da manhã. Em saindo o sol sobre as águas, lembram as águas lá que discorreram sobre Edom, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa Moabe. Ó Moabe. O que aconteceu aqui? Eles viram sangue de verdade? Era um milagre de Deus o fato de eles terem visto sangue? Será que Deus agiu ali na mente, nos olhos dele, para que eles olhassem a água e aquilo lá é sangue? Olha o que aconteceu. Edom em hebraico significa vermelho. É a palavra traduzida literalmente, vermelho. Por que é chamado vermelho? Porque a região possui uma terra vermelha. Vai aparecer uma foto para você aí. Uma terra vermelha, essas são as montanhas de Edom. Uma terra vermelha. Lembram que eles estão guerreando ali na fronteira entre Moabe e Edom. Então essa terra vermelha, ao encontrar a água, o que aconteceu? Fez a água pigmentar, fez a água ter cor vermelha. Então eles olharam essa água escorrendo ali pelas montanhas e formando ali ribeiros, né? E falaram, ó, isso é sangue. Junto com o nascer do sol, junto com o sol nascente ali, a luz do sol, fez com que eles olhassem, ó, isso é sangue. Eles se mataram de tanto sangue, tanta água que eles viram lá, eles se mataram, não é possível. E aí eles dizem aqui, a presa, ó Moabe, eles iriam despojar. O que é despojar? Iriam lá nos corpos tirar ouro, espada, armamento. Eles faziam isso, eram os espólios de guerra. E faziam isso com frequência, claro. Um povo todo morto lá ia retirar a riqueza deles, iam nos carros, os cavalos vivos, se tivesse, ia tirar para enriquecer o meu povo. Isso acontece. É assim que se fazia a guerra antigamente. E eles falaram, ó, vamos lá tirar o espólio. Só que não foi bem assim. Vejam o versículo 24. Eles viram algo que achavam que eram sangue, mas não era sangue, era água escorrida ali. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Essa visão que eles tiveram ali do sangue, que na verdade era água, provavelmente ficava ali uns 2 quilômetros do arraial de Israel. Então eles, quando foram em direção ao arraial de Israel, tentando retirar os espólios, achando que eles haviam morrido ali, nesse espaço anterior, chegaram lá, deram com os burros na água. Essa expressão é antiga, hein? Eles encontraram todo mundo vivo. E aí Israel se levantou e atacou os moabitas e foi assim levando ali a batalha até o território de Moabe. Então, os 3 reis ali empreenderam essa batalha, e uma batalha vitoriosa. Por quê? Porque eles cercaram a cidade onde ficava o palácio do rei. Vejam aí a leitura. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos,
e os entulharam, taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Então, só sobrou uma cidade. Por que eles faziam isso? Entulhavam e tapavam as fontes de água. Porque se você corta a água de uma cidade, você não precisa mais invadir a cidade. Você não precisa mais. Só sitia a cidade para que ninguém mais saia. E essa é a estratégia de guerra. Você não precisa ir lá matar todo mundo. Não, eles vão morrer sem água, vão morrer de fome. Vão morrer de sede. Então você sitia. Sitiar é fazer ali postos de soldados em volta da cidade, né? Para não deixar ninguém sair. Então, se ninguém sai para buscar água e a fonte de água da cidade está tapada, o que acontece? Todo mundo morre. Isso é uma estratégia de guerra muito utilizada na antiguidade. E foi isso que Israel fez. Israel fez isso em muitas batalhas, e não foi diferente dessa. Versículo 26, olha aqui, agora eu quero apresentar para vocês a loucura do idólatra, a insanidade do idólatra. No versículo 26, vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Por que só menciona o rei de Edom aqui? Porque o rei de Edom era o rei vizinho ali. Então provavelmente eles tinham ali já uma rixa, uma briga ali, um histórico de brigas, porque eram países vizinhos que não se davam muito bem. Não é à toa que o rei de Edom entrou na batalha assim, sem muita discussão, tem muito argumento. Por favor, Jorão desceu e falou, vamos para a batalha? Bora que esse povo aí me enche a paciência. Então, por isso que menciona aqui só o rei de Edom. Então, versículo 27, tomou seu filho, o rei de Moabe, tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Olha o que este homem fez. Ele matou, ele sacrificou o seu filho primogênito, aquele que reinaria no seu lugar. Era uma pessoa importante? Era. Além de ser filho, era o seu sucessor, era alguém que ia dar continuidade à linha real ali, ao reinado de Moabe. Ele sacrificou esse jovem, esse filho, não sei que idade que era dele, mas sacrificando assim. Mas por que ele fez isso? Por quê? Porque ele era idólatra. Porque ele acreditava que fazendo isso, os reis de Moabe, os deuses de Moabe, iriam olhar para ele com favor e iriam fazer cessar aquela batalha, aquela opressão que eles já estavam perdendo há muito tempo. Então ele sacrificou o seu filho para quem? Para um rei, para um deus idólatra. Para um Deus que não existe, em idolatria. Ele tinha essa crença de que ao fazer isso, esse Deus iria olhar para ele e fazer cessar tudo aquilo. Olha que loucura, olha o tamanho do desespero, da insanidade desse homem. Olha o que ele fez, ele matou seu próprio filho. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, mesmo porque esse Deus não existe. Esse Deus não existe. E eu quero explicar para vocês um detalhezinho aqui. Ele fez isso, ofereceu em holocausto, não foi em holocausto ao rei de Israel, porque o Deus de Israel não requer holocausto de pessoas. Pelo menos até essa época não houve morte de pessoas para a remissão de pecados. Vamos falar acerca disso daqui a pouquinho. E aí no final diz assim, pelo que houve grande ira contra Israel. Aqui é um trecho difícil de tradução. É difícil traduzir esse pedaço, além disso é difícil entender quem está irado aqui. Houve grande ira contra Israel. Quem se irou contra Israel? Os moabitas,
Deus, o Deus de Moabe, que não existe, os edomitas, quem está virado contra Israel? Existem duas possíveis explicações aqui. Israel, ao ver isso acontecendo, lembrou de textos em Levítico 18 e Levítico 20, proibindo ali o sacrifício de pessoas e apontando que o sacrifício de pessoas é algo abominável diante de Deus. Então Israel, vendo isso acontecer, vendo esse ato acontecer, ficou com medo da ira de Deus. Mas a culpa não foi de Israel. A culpa não foi Israel que efetuou esse ato idólatra. De fato, não foi. Mas alguns intérpretes e alguns comentaristas entendem assim, que essa ira aqui era de Deus contra Israel, porque por causa dessa batalha, ali a ira de Deus gerou, né, o rei de Moabe efetuou esse sacrifício e gerou aí a ira de Deus. É uma possível por causa da dificuldade de tradução. Uma segunda a interpretação aqui desse trechinho, dessa frase aqui, é que Judá ficou irado contra Israel. Porque Judá veio meio que convidado, o rei Josafá aceitou, mas estava ali meio que convidado, e aí eles ficaram irados contra Israel, contra a tribo do norte, contra o reino do norte, contra Israel, por ter visto, por ter presenciado aquele ato que porventura levantaria a ira de Deus. Porque é um ato abominável, porque é algo absurdo, porque é algo insano, mesmo que não feito pelos israelitas ou pelos os que o acompanhavam, os judeus e os edomitas. Eles estavam presenciando isso, essa cena abominável, um rei, um pai sacrificando o seu próprio filho. Então, é uma possibilidade aqui também. Tá? Uma terceira, fica um pouco mais longe, é de que os moabitas ficaram irados contra Israel porque isso aconteceu, porque o rei teve que sacrificar o seu próprio filho, aí os moabitas ficaram irados contra Israel. Eu acho que eles já estavam irados há um bom tempo, ali sendo mortos e na guerra ali já estavam irados contra Israel faz um bom tempo. Mas essa grande ira também pode ser a ira dos moabitas contra Israel. E essa ira, toda essa explicação, por que eu dei essa explicação? Por quê? Porque eles se retiraram dali. Tendo acontecido esse ato insano, abominável, eles se retiraram dali. Os israelitas bateram em retirada. Todos os que estavam em batalha bateram em retirada. Uma possível também... Eu preciso falar isso para vocês para entendermos melhor a Bíblia. Eu não posso bater o martelo e falar que é isso, porque são trechos de difícil explicação. Mas vocês, fazendo o juízo de vocês aí, nós podemos extrair o que é bom do texto. E o que é bom do texto, nós extraímos que a insanidade é fruto da idolatria. Então, eles se retiraram dali porque entenderam que o rei matou o seu filho e não haveria continuidade para o trono de Moabe. Então, tiveram aí sucesso na sua empreitada. Um certo sucesso que eles não esperavam ou não previam, então por isso eles bateram em retirada, tá bom? Essas são as possíveis explicações, mas tudo isso para compreendermos que a insanidade é fruto da idolatria. Olha o que esse rei fez. Acreditando que daria certo, que ele venceria a batalha, que tudo aquilo ali acabaria, ele matou seu próprio filho. Eu tenho certeza que essa cidade ficou em frangalhos, o reino de Moabe foi ali atingido severamente e sofreu bastante com isso. Eu quero trazer vocês lá de onde estamos, lá de tantos mil anos antes de Cristo e antes de nós, para hoje. Existem loucos hoje? A insanidade é fruto da idolatria hoje também? Sim. Sim. Vocês que são crentes que estão me assistindo, vocês adoram o Deus verdadeiro.
Vocês agora podem andar no caminho reto do Senhor. Contudo, os incrédulos, aqueles que não temem a Deus, eles são loucos. As suas ações são tomadas, são recheadas de loucura. Quer ver exemplos? No Salmo 14, no versículo 1, diz: o louco em seu coração, não há Deus. Sabia que afirmar que não existe Deus é loucura? É um ato de insanidade? O louco diz isso, o insensato diz isso, não há Deus. Então o ateu é um louco. Sim, à luz da Bíblia, o ateu é um insensato, é um insano. E isso vai gerar na sua vida atos de insanidade. Se vocês abrirem a Bíblia em Isaías 44, é importante ler esse texto, Isaías 44, 12 a 20. Isaías 44 vai falar sobre a loucura da idolatria. Isaías 44, versículo 12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Quem está fazendo o ídolo? Não é a própria pessoa? É a própria pessoa. Então nós formamos os nossos ídolos. Nesse caso aqui, ele é feito de madeira. Olha só. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Você já viu uma pessoa que faz imagens de escultura? Você tem algum amigo na sua casa que adora alguma imagem ou na sua família? Pois é, essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa que faz uma imagem com a sua própria força, sua própria capacidade. Isso é loucura. Isso por si só já é loucura, já é insanidade. Versículo 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, que são árvores, né? Fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus. Então ele põe a madeira na lareira e com a outra parte dessa madeira faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se também, se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se-lhe e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Que loucura! O rapaz vai lá, tira um pedaço de madeira, com a metade faz um Deus, com a outra metade joga na lareira, faz o que comer, aí se agora se prostra diante desse pedaço de madeira e diz: não, me livra. Que loucura! Olha o que a Bíblia diz. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. O seu entendimento, os seus olhos estão tapados. Eles não conseguem enxergar o tamanho da loucura que é esse ato, a idolatria. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Olha aqui a loucura da idolatria. E isso acontece hoje também. Existe uma frase muito famosa aí de um teólogo chamado Chesterton. Diz que o resultado de não se crer em Deus, é em crer em qualquer outra coisa. As pessoas hoje em dia que não professam a fé em Jesus, que não creem no Deus de Israel, essas pessoas creem em qualquer coisa. Creem que sacrificar um filho vai abençoá-las. Creem que cortar os pulsos, como fez lá os profetas de Baal, cortavam a sua carne, que isso vai obter o favor dos deuses. Creem em qualquer coisa. Esse é o resultado de não se crer em Deus.
Por fim, quero ler com vocês Romanos. Vejam aqui um retrato da sociedade atual. Rapidamente, Romanos, no capítulo 1. Deus diz que os homens não adoraram Deus e por isso Deus os entregou. Então você não quer adorar a Deus? Então viva do jeito que você quiser. E esse jeito é um jeito insano, louco de viver. Vejam aí, versículo 18 do capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os homens poderiam perceber Deus nas coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque eles não adoraram a Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha aqui a loucura. Loucura acontecendo na cabeça deles. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios. Os ateus não falam isso. Aqueles que não creem em Deus não se acham os tais. Nós somos aqui os detentores da sabedoria. Nós somos inteligentes. A Bíblia não chama eles de inteligentes. Sabe que eles pensam assim acerca de si mesmos. Mas a Bíblia chama eles de loucos. Tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Fizeram ídolos de madeira, ídolos de qualquer material. Por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia, ou seja, à imoralidade. E aqui o texto vai dizer que homens se casando com homens, mulheres com mulheres, perdendo a afeição natural, homossexualidade, até homens com animais, essa loucura toda que nós vemos no mundo que não crê em Deus. É um mundo idólatra. Porque a insanidade é fruto da idolatria. E como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu saio da idolatria? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus eu posso adorar o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E assim fugir das insanidades, das ações insanas, das ações de loucura. O versículo para decorar hoje é Provérbios 1, 7. Versículo curto, fácil de decorar. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que Deus abençoe vocês. Espero que nenhum dos que estão me assistindo sejam idólatras, sabendo que a idolatria vai gerar no futuro essa insanidade, ações que podem prejudicar vocês, tá bom? Confiem em Jesus, adorem somente a Deus. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.